O anúncio aconteceu por volta de 9h45 da manhã, horário local, horário de Roma. É o que vamos conferir, o momento desse anúncio oficial do Vaticano sobre a morte do Papa, anúncio feito pelo carmelengo Kevin Farrell. Vamos acompanhar. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco é tornato alla casa del Padre. Brasil, hoje, dia 21 de abril de 2025, um dia depois da Páscoa, que é um dos eventos mais importantes da Igreja Católica e para a Igreja Protestante, porque simboliza a ressurreição de Jesus Cristo. Representa a ressurreição cristã, mas a morte bateu à porta do homem mais venerado da fé católica, o Papa. Apenas um derrame foi o suficiente para que o Papa pudesse cair ao chão como um animal qualquer, como qualquer mortal, sem glória, sem milagre, sem um único sinal divino, apenas e unicamente um colapso biológico que foi inevitável, impessoal e indiferente, foi capaz de mostrar claramente, abertamente, o poder do acaso contra essas crenças cegas das religiões. Não importa, Brasil, o título, a batina, o anel de pescador. A biologia não respeita mitos. E é exatamente sobre esse assunto que eu vou tratar no vídeo de hoje, mas fica grudado aí que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil. Para você que está em algum município de algum estado que está no norte, ou nordeste, sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, eu gostaria que você recebesse o meu cordial e fortíssimo abraço. Muito obrigado a você que me assiste fora do Brasil. Eu gostaria também que você recebesse o meu cordial e fortíssimo abraço. Eu sou o Jason Ferrer, sim, eu sou o apresentador do canal Além da Fé e também o escritor, o autor do livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Um livro que realmente destrói completamente todas as doutrinas produzidas pela Igreja Católica, pela Igreja Protestante, pela Igreja Primitiva nesses 2 últimos 1000 anos. E tudo isso, Brasil, em 460 páginas, em 24 capítulos. Você vai ter tudo isso aqui dentro desse livro. Porque este livro vai mostrar para você claramente, com versículos bíblicos e tantas outras coisas, que é impossível Jesus, primeiro, ser Deus. Segundo, Jesus não poderia ter sido um ser preexistente. Jesus não teria motivo algum para morrer pelos nossos pecados, porque tudo isso é mitologia, Brasil. E uma outra coisa interessante, Jesus não teria condição, envergadura sequer para ser um profeta, muito menos o Filho do Homem, o Filho de Deus. Sem contar que ele mentiu, Brasil, mentiu drasticamente. Mentiu para os seus discípulos que voltaria a segunda parousia dele de forma real, literal, visível, onde todas as pessoas viriam, e isso no tempo de vida dos seus apóstolos, e isso simplesmente não aconteceu. Então eu indico, sugestiono este livro para sua libertação, para que você possa parar de depender de homens como este aqui, como outros homens de outras igrejas, de outras vertentes religiosas e por aí se vai, ou deixar de esperar um Cristo que virá do céu num cavalo branco para perdoar os pecados da humanidade e salvar toda a igreja para que todas as pessoas sejam felizes para sempre. Então eu espero muito que o vídeo de hoje seja revolucionador na sua vida. Mas antes, eu quero muito agradecer aos membros do canal, porque se não fosse vocês, eu não teria a menor possibilidade de estar aqui, porque o que o YouTube me paga não tem a menor condição de sustentar esse canal se não for os membros do canal. Por isso eu peço a você que ainda não é membro do canal, por gentileza,
torne-se membro do canal. Inscreva-se no nosso canal. Jason, como é que eu faço? É só você pegar o seu celular e se inscrever. Ou na televisão, pega o seu controle e se inscreve também no nosso canal. Nos fortaleça, nos ajude para que a nossa voz, para que a nossa mensagem possa chegar em mais corações e em mais mentes, para libertar essas pessoas do peso, do jugo da religião e libertá-las desse medo irracional que trafega entre milhares e milhares de templos por aí, se vai enganando pessoas de séculos a séculos. Bom, Brasil, hoje nós vamos tratar do falecimento do Papa Francisco, que ocorreu justo após a celebração da ressurreição de Cristo. E isso, na verdade, é o escárnio final do acaso contra a narrativa cristã, contra as forças e os poderes do cristianismo em Cristo Jesus. E uma coisa interessante que eu falo para você que me escuta, que me vê neste exato momento, é que na realidade, diante da realidade, é que o cristianismo, em todas as formas de religião, perdem suas forças e perdem os seus argumentos. Porque é o seguinte, Brasil, é só você se perguntar onde está o Deus que supostamente vela pelos seus escolhidos. Porque este homem aqui, que é o ungido de Deus, faleceu como qualquer mendigo, sem nenhum sinal de santidade, sem nenhum fogo divino rompendo os céus para buscá-lo. A resposta é brutal, mas ela é simples. Não há ninguém no céu. Para que você possa ter uma ideia muito mais ampla do que eu estou te falando, a religião não foi e nunca será uma ponte para divindade alguma, meu Brasil. Porque os deuses são apenas projeções de nossos medos, dos nossos desejos, dos nossos vazios, traumas e angústias. Religiões do mundo inteiro, todas elas, de A a Z, são apenas teatros, onde o roteiro é sempre o mesmo: medo, culpa e redenção. Tudo isso fabricado para aprisionar a mente e o bolso dos desesperados. Esse Cristo, ou esse Messias que dizem ter vencido a morte, permanece enterrado em mitos, nunca aparece, nem pode aparecer. As suas histórias, ou a sua história, é mais um dos ecos das dezenas de outros salvadores solares da antiguidade, que também nasceram de virgens, que também morreram, que também ressuscitaram ao terceiro dia. Não há vitória sobre a morte, Brasil, isso é claro. O que existe são narrativas, papéis, ilusões, palavras, argumentos, apenas isso e nada mais. O que existe é a fé, vendida em suaves prestações mensais. Aí eu pergunto para você, e quanto à igreja? Ora, essa instituição, a igreja, é apenas um clube social institucionalizado, onde as pessoas despejam o lixo das suas consciências para se sentirem aceitas pelos deuses ou por algum Deus que nunca responde, nunca fala, nunca age, nunca aparece. Parece que Deus é o ser mais tímido que existe no planeta e no universo, porque ele não consegue ser identificado por nada. Ele não quer aparecer de maneira nenhuma, por método algum, por experiência nenhuma. Você está entendendo, Brasil, no que você está acreditando? Nós estamos aqui acreditando, lendo, e esses homens aqui estão nos ensinando a acreditar a cada dia em um Deus que é sempre e constantemente ausente, fora da área de cobertura, mas convenientemente presente nos bolsos e nas regras doutrinárias que existem tanto nessa igreja como nas outras. O confessionário do padre, por exemplo, é apenas uma lixeira emocional. A oração, Jason, mas e a oração? A oração é apenas um grito ao vazio, não tem nada para te ouvir do outro lado. Deus não fundou nenhuma igreja. Deus não ungiu papa algum. Deus, aliás, nunca apareceu para dar uma coletiva de imprensa para as pessoas. Olha, gente, eu sou Deus. Gente, o caminho é esse. Gente, a verdade é aquela. Não, nunca. Sempre nos deixou à mercê desses padres, desses pastores, desses líderes religiosos que vieram adulterando pra valer
esse livro que você acredita hoje, esse livro que você compra prontinho, tá vendo aqui? Não veio do céu da maneira como você pensa. A igreja, essa máquina bilionária, essa máquina de fazer dinheiro, é só mais uma engrenagem de poder. É apenas um dos braços do Estado. É uma parceira para manipulação dos povos, dos desdentados, principalmente dos pobres, Brasil. Tudo que você tem na igreja é apenas um retrato do Estado. É o Estado usando a igreja para manipular as pessoas, com seus dogmas infalíveis, seus tronos dourados, seus palácios sagrados e seus olhos sempre atentos ao dízimo. E a igreja serve de controle, Brasil. Não serve para ajudar você à verdade, para chegar na verdade. O Papa, por mais popular, moderno, carismático que seja, é apenas um político. Ele é um chefe de Estado, um mortal, um funcionário da teologia, um símbolo decorativo que assina papéis, abençoa multidões e mantém a farsa em funcionamento. Cari fratelli e sorelle, Buona Páscoa. Eu pergunto, que infalibilidade é essa que não pode promover ou impedir o próprio derrame? Fala para mim isso daí. A verdade, Brasil, é que a igreja precisa de uma figura como o Papa para parecer mais divina, mais incorporada espiritualmente, mais institucional, mais organizada. Mas ele não passa de um gerente do sagrado. E o sagrado, neste caso, é pura ficção. O que está acontecendo agora em Roma não é apenas a vida ou a morte de um papa. Tem algo muito mais profundo acontecendo ali. Eu tô com páginas e páginas de um relatório, estava estudando aqui sobre esse caso. O Papa Francisco está prestes a abrir caminho para a consumação de uma profecia. De acordo com fontes, eles já estão à espera daquele que será o último antes do retorno de Cristo, o 8º rei. Se isso ocorrer conforme fontes internas estão afirmando, o mundo vai avançar exponencialmente a agenda do fim dos tempos. Tem algo bíblico acontecendo aqui, hein? E sabe uma coisa impressionante? É que este homem aqui foi retratado muitas vezes pelos próprios cristãos. Não foi por ateus, mas por cristãos, considerado o anticristo. Mas agora ele morreu. Então, com toda certeza, não é ele o anticristo, mas será o próximo Papa. Afinal de contas, o rebanho precisa de um lobo. Eles precisam inventar alguma coisa. Eles precisam acusar alguém ou alguma coisa. Eles precisam temer. E a fé cristã vive de medo e de promessa. O medo do inferno e a promessa do céu. O medo do anticristo e a promessa da vinda de Cristo Jesus, que virá num cavalo branco para resgatar a igreja, para salvar a sua noiva do grande diabo, do grande leão, do grande cão faminto. Então ele vai derrubar todos esses sistemas, vai estabelecer o seu reino e todos serão felizes para sempre. É isso que a igreja quer que você viva, com medo e com esperança. Medo do inferno e esperança de que um dia você vai morrer e você vai para o céu. Olha que coisa interessante. Tudo baseado em delírios, em textos aqui, ó, textos escritos há milênios por homens ignorantes, em desertos extremamente analfabetos, onde o trovão que esses homens ouviam eram Deus falando. E o eclipse era o sinal do fim do mundo e o arco-íris era o sinal da aliança. Veja quanta ignorância. Não há, Brasil, divindade no Vaticano. Não há santidade no trono papal. Apenas política, vaidade e teatro. E uma outra coisa interessantíssima para você do outro lado pensar. Sabe o que acontece quando um papa morre? Coloca nos comentários o que acontece, Jason, quando um papa morre. Eu vou contar para você o que acontece. Acontece é que nada muda. Nada. A pobreza continua do mesmo jeitinho, milimetricamente, do mesmo jeito. A fome continua, o racismo, a homofobia, o estupro. E você entendeu que é o estupro infantil, a desigualdade.
Não termina não. As guerras, tudo isso continua, porque Deus nunca esteve num comando. E a igreja nunca teve poder real sobre nada, além das mentes dos seus seguidores. É só isso que a igreja pode, controlar os seus seguidores. E por falar em seguidores, existem milhares de pessoas doentes neste exato momento. Mas veja o paradoxo, para não chamar de contradição. Veja, se Deus pode curar, por que ele não erradica todas as doenças? Se ele é capaz de aniquilar bebês por causa do pecado dos pais, por que ele não aniquilou o próprio diabo até agora? Se Deus pode salvar todos, por que não salvou ninguém? E por que todo esse ato de salvação não aconteceu até agora? Eu já sei o que é. É o mistério de Deus, não é isso? Isso daí, com certeza, é algo que a gente não pode questionar, não é verdade? Porque somente você é que tem a revelação perfeita do que está acontecendo com Deus. Não é isso? Se você quer uma resposta mais sustenta, mais segura, além desses mistérios todos, além dessa coisinha chamada tempo de Deus que você tanto reproduz, que você tanto repete, entenda uma coisa: não existe nenhum céu, não existe nenhum trono, nenhum ser supremo, apenas o eco da nossa própria voz, clamando a uma eternidade silenciosa. Para que eu conclua o vídeo de hoje, eu preciso te dizer o seguinte: Brasil, a religião é o maior de todos os espetáculos da Terra. E o Papa, este homem que você está vendo aqui, com sua morte, nos mostra que nem o protagonista destas cenas escapa do fim. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero, meu irmão, minha irmã, de todo o meu coração, que você realmente tenha entendido a mensagem de hoje. Presta bem atenção na realidade. Olha, observa, pesquisa, explora, investiga, faz perguntas, usa crítica para perguntar como que Deus pode deixar que a vida seja um caos da maneira como é. É propósito dele. Faz parte da moral dele. Faz parte da justiça e da ética dele. Cara, analisa o universo. Olha o universo, como funciona. Olha, veja que não há nenhum Deus ali olhando para nós aqui. Eu pergunto para você, cara, o que nós devemos fazer é simplesmente acordar diante dos argumentos, das palavras deste livro aqui. Acordar. Não há mais tempo para fábulas. Não há mais espaços para rezas. O mundo, na verdade, não precisa de orações, não precisa de rezas, de sacrifício de animais. O mundo precisa de ação, da ação da ciência, do pensamento crítico. Já erradicamos, por exemplo, a varíola, a poliomielite. Já criamos vacinas, transplantes, inteligências artificiais, sem precisar da Bíblia para uma única vez, para que nós possamos consultar para criar essas coisas. O verdadeiro milagre, Brasil, é o conhecimento. O verdadeiro poder é o pensamento. A verdadeira fé é na humanidade, não em entidades invisíveis, que não pode sequer livrar o seu próprio Papa. Enquanto houver gente se ajoelhando, haverá gente lucrando. Então é hora de se levantar, Brasil. É hora de você se despertar, de largar mão desses símbolos vazios, de abandonar a bengala da fé. Está na hora de você, homem e mulher, de todas as idades e tamanhos, envergaduras e graus sociais, simplesmente crescer. Tá bom? Forte abraço para você. Espero muito que o vídeo de hoje tenha te ajudado, tenha te iluminado, te inspirado a ser uma pessoa diferente do que os padres e os papas e os pastores querem para você. Não seja ovelha, não faça parte do rebanho, seja um pensador autônomo, liberto desses problemas, desses mitos, dessas fábulas espirituais e por ali se vai, tá bom? Forte abraço para você e se você quiser este livro libertador, entre em contato comigo, que eu tenho certeza que você vai ficar abismado com esse livro. O livro Por que Jesus Mentiu sobre sua segunda vinda, do Jason Ferrer, é uma verdadeira bomba lógica contra a fé cega. De forma muito clara e muito bem embasada, ele mostra como a promessa mais repetida por Jesus de que voltaria ainda naquela geração simplesmente não se cumpriu. E se a base da fé cristã é uma promessa furada, o que sobra? Forte abraço e eu te aguardo, te espero.
próximo vídeo, Brasil. Até lá. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda? O que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Uma crítica contundente à escatologia cristã. Neste livro, eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história: a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado: será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte: Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar a sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte: venha e adquira o seu agora mesmo.